Povo de Deus, é tempo de refletirmos. No dia que Jesus falou para aqueles acusadores: aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro e que atire pedra contra ela. Além do poder da palavra, temos que saber qual foi o principal fator para que o milagre viesse a acontecer. Ou porventura sabemos onde exatamente foi gerado o milagre para a vida daquela mulher. Veja como Deus é misericordioso. Contudo, vem à tona a revelação do Espírito através da palavra. O fator principal foi a reflexão, ou seja, o refletir de cada um dos acusadores. Dentro desta análise de consciência, eles perceberam a falha, e que o erro não estava só no ato de adultério da mulher, mas sim também na falha ao ato de pecar. E pesou-lhes a consciência, a ponto de sentirem na alma que já haviam feito bastantes besteiras em suas vidas e, se cada um fosse apresentar perante o juiz seus pecados, certamente seriam punidos. Então, Deus, pela sua infinita misericórdia, nos revela, com sublime clareza, de que Jesus, para fazer o milagre na vida da acusada, primeiramente teve que gerar o milagre dentro das consciências dos acusadores. Sabemos nós, que convencer uma só pessoa não é fácil, agora imagina várias ao mesmo tempo e ainda cheias da razão, só gerando o milagre mesmo. Pois aqueles homens tinham fatos e bons argumentos para punir aquela mulher. Desta forma, Jesus, com o poder da palavra, leva aquele povo a refletir e rever como estavam com relação à prática do pecado. Mesmo eles não sendo fumantes, alcoólatras ou ladrões, também cometiam pecados. Sendo assim, para a mulher ser livre, Jesus teve que fazer o milagre exatamente dentro da mente daquele povo. Embora bilhões de pessoas já leram a Bíblia, certo estou, de que uma minoria conseguiu entender o verdadeiro propósito das Sagradas Escrituras. Hoje estamos vivenciando um fato semelhante ao de João capítulo 8. Mudou o cenário, o século, o idioma, são outras pessoas, contudo a realidade do pecado e a acusação é a mesma. E do mesmo modo, Deus está observando tudo, o mesmo Cristo está presente para advogar a causa, estão presentes os acusadores, como também, junto está o acusado. Como já sabemos, o mundo está testemunhando os sinais antes do fim, milhares de pessoas estão morrendo por motivos de guerras, terremotos, fomes e pestes. Isso tudo foi registrado no livro de Mateus capítulo 24, um alerta do próprio Jesus Cristo. Ano de 2020, uma peste está atacando famílias, cidades e países, deixando o próprio governo, muitas das vezes sem saber o que fazer. E agora flagramos satanistas, ateus ou pessoas sem noção de quem é Deus. As pegamos no ato da abominação, do escárnio ou da blasfema. E logo de imediato partimos para cima com as mãos carregadas de pedras. Então o Mestre, com voz doce e suave, nos fala: aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro e que atire pedras contra elas. Povo de Deus, é tempo de refletir e começar a ir soltando as pedras das mãos. Pois eu, não como autor da verdade e sim como servo do Deus Altíssimo, chamado por Cristo para servir com a plenitude da verdade, sendo tudo para a honra e glória do Pai, em verdade vos digo. O que é mais fácil fazer? Apresentar a verdade ou se esconder por detrás da acusação? Sim, é fácil falar a verdade. A questão é, falar a verdade para acusar é fácil, mas quando a verdade revela o meu pecado, aí se torna favorável acusar. Acusamos os chineses, acusamos o carnaval, acusamos o governo e acusamos os escarnecedores, até morcegos e cachorros estão na lista.
pois ao olharmos para dentro do nosso teatro, e nos assentarmos nas poltronas do erro santo, conseguimos sem obstáculo algum, ver os nossos pecados, pois antes de arremessar a pedra enxergamos o quanto ou talvez até pior temos praticado a infidelidade com a palavra de Deus. E ainda sentado na plateia, olhando para o palco, vejo eu e mais uma grande multidão, manchando a santidade da casa de oração. Os cultos foram transformados em shows, baladas, raves gospel. Como também, as maiorias das igrejas estão contaminadas pelo comércio, existem pontos de vendas, a pregação é vendida, o louvor é comercializado. A grande maioria dos líderes ensina que não tem nada a ver, outros dizem que é para a obra de Deus, já alguns falam que pode, pois é o tempo da graça. Mas a verdade é que estes argumentos são todos antibíblicos. Sendo que o Novo Testamento nos apresenta o tempo da graça de Deus, e também sabemos que o acontecimento que proíbe misturar o comércio à igreja vem do próprio Jesus. Jesus é a própria graça de Deus. Então vemos nas Escrituras no tempo de graça a própria graça, descendo o chicote e tratando como abominação o ato de comércio na igreja. João 2:16. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Mateus 21:12-14. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. É tempo de refletir. Só clamar não basta. Tem que ter humilhação. A verdadeira humilhação é reconhecer o pecado. Só se humilhar não basta, tem que mudar a prática e abandonar o erro. É triste dizer, contudo a realidade se faz presente, a grande maioria está corrompida, pelos seus próprios interesses, se deixaram envolver pelo capitalismo, ganância, transformaram a pregação, o louvor e a casa de oração em um secular comércio. Não adianta ficarmos assustando o mundo com catastrófica profecia, sendo que neste momento, a reflexão é para nós, que deveríamos ser diferentes, mas estamos sendo igual ao mundo. Onde a única diferença está no ato de frequentar a igreja, porém não está sendo levado a sério os ensinamentos de Cristo. Afinal somos cristão, ou o quê? 2 Crônicas 7:14-16. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Ajude a divulgar o verdadeiro e puro Evangelho de Cristo. Compartilhe este vídeo. Compartilhe a verdade, pois de engano o mundo já está cheio.